Alô, som. Bom dia, gente. É muito bom poder estar de volta e poder trazer aquilo que Deus tem para nós hoje. Esse mês começa um tema chamado Evangelismo e Missões. Serão esses domingos agora de janeiro que esse tema será abordado aqui na igreja. E eu tenho pensado muito sobre isso, evangelismo e missões. Como é que nós podemos definir o que é evangelismo, o que é missões? O que é que significa para nós isso hoje? Como é que nós vivemos num mundo que está cada vez mais centrado em si mesmo e as pessoas olham apenas para o seu umbigo? E o individualismo, ele é avassalador, vamos assim dizer, hoje. Se nós olharmos, eu estava prestando atenção nessa música, eu estava a pensar sobre isso. Quantos de fato têm pensado sobre ir até os confins do mundo? Como é que nós, como igreja portuguesa, podemos cumprir essa missão que Jesus confiou para nós, de levar a palavra e o evangelho até os confins da terra? É um mandato para nós. Atos 1:8, Jesus diz bem claramente: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Talvez vocês já ouviram várias mensagens sobre isso, sobre Jerusalém, a nossa Jerusalém talvez ser o seu bairro, sobre a Judeia ser a sua cidade, sobre Samaria ser o seu país e os confins da terra ser o mundo. Talvez vocês já ouviram coisas desse tipo. Mas nós temos que nos perguntar como nós podemos de fato cumprir esse mandamento de levar o amor de Deus para as pessoas. Vamos orar primeiro, mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa manhã e eu te peço que tu possas, pelo teu Espírito Santo, ministrar e falar aos nossos corações hoje. Nós precisamos ouvir tua voz, nós queremos te ouvir, queremos aprender de ti nessa manhã. Ensina-nos e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver um vídeo. Eu sempre gosto de passar um vídeo. Vamos ver um vídeo? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo? Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.
Talvez o interessante é que a gente pudesse passar de novo o vídeo, mas parando nos pontos. Mas antes de fazer isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 26. Eu vou voltar ao vídeo, porque a gente vai parar e são alguns pontos interessantes nesse vídeo. Mas Atos 26, a grande definição do que é missões e evangelismo, se você quer encontrar na Bíblia, para mim a melhor definição na Bíblia inteira foi dada pelo próprio Jesus Cristo. E está aqui. Paulo está a testemunhar para o rei Agripa, está a testemunhar para uma grande quantidade de pessoas. Por que é que ele está preso? E ele diz que está preso basicamente por anunciar que alguém ressuscitou, que Jesus ressuscitou. E ele basicamente defende diante do rei Agripa isso. Olha, eu estou preso por isso. As minhas prisões é porque eu anuncio alguém que ressuscitou. Mas a melhor definição, quando Paulo está a testemunhar para o rei Agripa e para toda essa multidão, ele fala da sua conversão. Que basicamente é um modelo que nós encontramos do que é evangelizar e fazer missões. É falar do que é que Deus fez por nós. Paulo fala da sua conversão. Como é que foi a mudança radical de vida? Eu gosto de uma expressão que está na mensagem do Eugene Peterson, quando ele diz lá e ele traduz Atos, quando ele fala de que, quando Paulo aqui fala em arrependimento, é a mudança radical de vida de Deus na nossa vida para o cotidiano. É interessante essa tradução do Eugene Peterson. A mudança radical de Deus para o dia a dia. Evangelizar e fazer missões não é nada mais, em síntese, do que falar do que é que Deus tem feito por nós e de quem Deus é para nós. Mas Jesus define o que é evangelização e o que é missões. E Paulo fala, a partir do verso 13 de Atos 26, ele fala como foi essa conversão e esse encontro. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé, porque eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Até aqui. Paulo, basicamente, ele define missões e evangelização em poucas palavras. E ele diz que Jesus define para ele o que é missões, o que é evangelizar, o que é fazer missões. Primeiro, Jesus diz para Paulo: eu te constituí servo e testemunha. É um pouco baseado e com um link ali em Atos 1:8. Quando também Jesus fala claramente para os apóstolos, para os discípulos: sereis minhas testemunhas. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Talvez a melhor pessoa que pudesse nos falar sobre o que é ser testemunha era o Kim, aqui como advogado. De falar o que é testemunha. Mas temos que nos lembrar, basicamente, dos julgamentos. A testemunha, ela vai testemunhar sobre o que ela viu, ou o que ela ouviu, basicamente.
E Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas daquilo que vocês têm ouvido, daquilo que vocês têm visto, ou daquilo que vocês têm sentido, ou daquilo que tem acontecido com vocês. Ser testemunha é isso. Mas Jesus define em 2 versos, versos 17 e 18, que é evangelização. Primeiro, Jesus diz: eu livrarei do seu próprio povo de gentios, aos quais eu envio. O envio é de Deus. A missão, ela é sempre a missio Dei, a missão de Deus. A missão nunca é nossa. Isso é um conceito que, se você sair daqui com ele hoje, bem claro na sua mente, no seu coração, eu vou estar feliz. É missio Dei, missão de Deus. Toda missão, ela tem que ser de Deus. Se não for de Deus, é missão humana. Toda missão tem que ser uma missão de Deus, ou seja, a missão hoje no mundo, ela é a iniciativa de Deus, sempre foi. Deus toma a iniciativa na missão. Deus é quem chama, Deus é quem prepara, Deus é quem comissiona, Deus é quem envia. Deus é quem fala, Deus é quem capacita. Tudo isso é obra de Deus. As pessoas estão aí. E quando nós chegamos para evangelizar ou testemunhar, em geral o que acontece é que Deus já tem falado com muitas dessas pessoas. Deus já tem começado a obra na vida dessas pessoas. Temos que confiar de que o Deus que começou a obra na vida dessas pessoas e a trabalhar no coração dessas pessoas, Ele é quem vai completar. Então, às vezes, eu me lembro que no início, quando eu ouvia muito sobre missões e evangelismo, às vezes eu ficava com um sentimento de culpa muito grande. Porque achava que era tudo, tinha que ser minha parte. E que se eu não fizesse, Deus iria me punir de forma terrível. Mas, na verdade, temos que compreender que nós somos parte do projeto de Deus. E de que é Ele quem está a trabalhar na vida das pessoas. É Ele que está a trabalhar nas nossas vidas. Então, a evangelização e a missão é sempre de Deus, é sempre missio Dei. Então, Paulo, ele é comissionado. Paulo, ele é chamado a ser testemunha. E é interessante porque Deus já havia trabalhar na vida de Paulo. E aqui é o dia em que Deus o chama de forma clara, em que Jesus aparece num clarão impressionante, que Paulo disse que era mais forte do que o sol do meio-dia, uma luz intensa, e Paulo é chamado nesse dia para ser testemunha e para ser servo. Porque exige uma atitude de humildade. Nós não sabemos tudo. E por isso que temos que nos preparar também, porque nós não conhecemos tudo. E assim como na vida e na profissão que nós exercemos, temos que nos preparar, também nós nos preparamos. Então eu me lembro que quando eu terminei o seminário, eu terminei muito cedo, com 16 anos, eu queria já vir para a Europa. E eu falei, que eu me lembro, com o Robert Harvey, da Missão Amém, lá em Belo Horizonte. E eu disse: olha, eu quero ir para missões. Ele disse: olha, mas você está muito novo ainda, tem que fazer outras coisas, tem que se preparar um pouco mais. Eu não compreendia. Mas fiquei um tempo ainda na minha região, mas logo depois, Deus me chama e eu recebo um convite para ir para a região amazônica. E engraçado que eu sempre orava para Deus não me enviar para lá, e foi o primeiro lugar que Ele me enviou. E fui para a região amazônica. Foi lá na região amazônica que eu fui ordenado pastor. Foi lá no meio da selva. E eu me lembro que, deitado numa rede, como o pessoal do Pará gosta muito do norte de redes. E claro que na selva amazônica, antes da minha ordenação, nós fomos ficar 3 dias em jejum e oração, e fomos mesmo para o meio da selva. E eu me lembro que lá, deitado na rede,
porque não tem cama lá na selva, né? Então tem que ser rede. E deitado na rede, Deus fala fortemente comigo e diz: olha, eu te chamei, eu te comissionei, e agora você está aqui. Mas não é só aqui. Aqui é um preparo, é uma caminhada, é uma etapa na sua vida. E foi uma etapa importantíssima na minha vida. Isso praticamente não foi o meu primeiro lugar de evangelização, porque minhas primeiras experiências foram nos sertões do Nordeste do Brasil, que é a minha região. Os sertões do Nordeste, lugar muito parecido com Portugal em muitos aspectos, onde a presença evangélica muitas vezes, hoje já não, já melhorou bastante, mas na minha época, década de 70, do início da década de 80, havia muito poucos evangélicos, quase ninguém. E uma região muito católica, muito fervorosa. Mas foi ali. E depois a região amazônica, de um ambiente completamente diferente, um ambiente completamente estranho, uma outra cultura praticamente no norte do Brasil. E de chegar, e de estar lá, e de levar as pessoas a conhecerem Jesus. Mas, acima de tudo, Deus estava a transformar a minha vida. Porque a missão começa no coração da gente. Ninguém pode falar de transformação sem primeiro ser transformado. E, basicamente, essa é a experiência de Paulo. Ninguém pode falar e testemunhar de algo do qual nunca sentiu nada, do qual nunca foi tocado por isso. E aí Jesus define missões a essas pessoas para as quais te envio, Paulo. Missões é o seguinte, verso 18. Missões é abrir os olhos. Estou te enviando aos gentios para você abrir-lhes os olhos. Então Jesus define missões. Missões é abrir os olhos. É fazer com que as pessoas que não veem nada do mundo espiritual possam ver. Em segundo lugar, Jesus diz, missões é converter as pessoas das trevas para a luz. Elas que estão em completa escuridão, que não conseguem ver nada, que elas possam passar a ver. Então é abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz. E em terceiro lugar, Jesus diz, é convertê-las do poder de Satanás para Deus. Saber que essas pessoas estão presas debaixo das garras do diabo e convertê-las para Deus, que elas tenham liberdade absoluta. E em quarto lugar, Paulo, é que elas recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em síntese, Jesus está dizendo que elas façam parte da família de Deus. Que elas tenham o gostinho de fazer parte da família de Deus, ainda que seja uma família imperfeita, como nós somos. Com problemas, com dificuldades, mas que vamos caminhar juntos. Então, basicamente, esse é o grande conceito que Jesus lança para Paulo sobre o que é evangelismo e missões. Abrir os olhos, converter as pessoas das trevas para a luz e fazer com que elas possam fazer parte da missão de Deus. Vamos ver de novo o vídeo, o primeiro vídeo, e aí vamos parando em cada ponto. Jesus disse, ide e faça discípulos. Aí, por favor, pode parar. Ide e fazei discípulos. Em primeiro lugar, fazer evangelismo e missões é fazer discípulos, porque essa é a grande ordem de Jesus em Mateus 28. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E fazer discípulos não é apenas fazer membros de igreja, mas fazer discípulos é, acima de tudo, fazer pessoas semelhantes a Jesus de Nazaré. É levá-las a aprender o que é o Evangelho, o que é uma nova e mudança radical que Deus quer na vida delas. É ter uma transformação de mente, de mentalidade, uma mudança de vida. Isso é arrependimento. Então, quando nós fazemos evangelismo e missões, nós não vamos apenas para evangelizar. Acima de tudo,
é levar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus de Nazaré. Vamos continuar. Ide, parecesse menos com isto. Aí, pode parar. Se o ide se parecesse menos com isso. O que é que a gente pensa sobre evangelizar? Não, evangelizar é trazer as pessoas para a igreja. Então a gente acha que é isso aí, é entrar, é trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas não é isso. Não é só isso. Pode continuar? E mais com isso. Aí. Ou seja, o grande conceito não é vir para dentro. Mas o grande conceito é sair. E sair como? Pode continuar. E se fazer discípulos? Mas antes, um pouquinho estava lá, na casa, nos prédios, significa o quê? Onde for. Fazer discípulos é em casa, é na escola, é na faculdade, é no ambiente de trabalho. É assim que nós evangelizamos, é no nosso dia a dia. É nas amizades com quem nós temos, as pessoas com quem nós convivemos. Se parecesse menos com isto, shows. E mais com isso. Aí, pode parar. Se parecesse mais com isso, ou seja, convívio, estar juntos, é no dia a dia. E aí eu me lembro de quantas pessoas que já chegaram para mim, mas olha, fulano de tal da igreja, mas olha, eu trabalho com ela há 10 anos, mas ela nunca me falou de Jesus. Será que nós temos coragem de falar de Jesus? Não é da igreja. Será que temos coragem de falar de fato de Jesus, do que Ele faz, de quem Ele representa para nós, para as pessoas com quem a gente convive? Então, é o convívio. Pode continuar? E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções? Ou seja, a crítica é clara, e se a gente se preocupasse menos com eventos, com construções, claro que às vezes essas coisas, eu não estou dizendo que não são importantes, mas não é o principal objetivo nosso. Né? E há muitas igrejas que estão sendo plantadas hoje que já não tem mais essa preocupação com prédios, com edifícios. E não é a principal preocupação. E às vezes a gente se preocupa, mas como é que nós vamos fazer? Significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo. Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. Amar, libertar, servir e enviar. Aí. Amar, libertar, servir e enviar. Amamos, trazemos a libertação de Deus para as outras pessoas, para nós, servimos as pessoas e depois enviamos. Isso é importante no conceito de evangelização. Pode continuar? E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é discipulado. Isto é igreja. Então isso é igreja. Ou seja, é um grande desafio para nós, como igreja, de amarmos, de servirmos uns aos outros, mas sem perdermos jamais essa condição do envio, essa condição de levar e semear a semente.
E é o que Deus nos chama a fazer. No convívio, uns com os outros. E Deus nos chama a fazer isso. Vamos orar mais uma vez. Pai, quantas pessoas que não conseguem ver, quantas pessoas que estão cegas, quantas pessoas que estão presas debaixo das garras do diabo. Nos ajuda a pela tua graça poder, no convívio com elas, levar a tua palavra e semear amor, graça e libertação e paz. Nos ajuda, Pai, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós estivermos, com amigos, com parentes, com pessoas que passamos a conviver, que Tu nos ajudes a testemunhar de Ti. Dá-nos a unção do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Ti, para que possamos testemunhar e ser bênção na vida das outras pessoas. Nos ajuda, nos orienta e nos dirige. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.